Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, se preferir, e hoje eu vou contar pra vocês a história do maior serial killer de mulheres do Paraná. A série de crimes, que teve início, comprovadamente em 2010, mas pode ter sido antes, e terminou em 2015, rendeu ao autor dos assassinatos o apelido de Maníaco da Torre. Isso porque a maioria dos homicídios cometidos por ele ocorria nas imediações de torres de transmissão de energia elétrica. E o motivo para ele cometer os crimes ali é bem surpreendente. Mas daqui a pouquinho eu conto para vocês. Quem indicou esse caso foi ela, a crimiseira mais maravilhosa do meu Brasil, @CrisMilk. Ela me marcou numa matéria desse caso lá no Twitter, como quem não quer nada, né? E aí eu absolutamente não poderia ignorar algo que a minha criminóloga me marca. É a minha criminóloga, né? Ela já me deu umas consultorias aqui sobre crimes e tudo mais em alguns outros episódios. Aliás, a gente ficou trocando altas mensagens de madrugada tentando decifrar se a Dana de Tefé, do episódio passado, se ela podia realmente ser uma espiã ou não, como o Leopoldo Heitor dizia. E minha gente, altas descobertas, adoro essas investigações pós-caso. E aliás, esse caso da Dana de Tefé foi o que mais ficou na minha cabeça, de todos aqui do podcast, gente, é sério, é muito inacreditável. Mas enfim, muito obrigada, Cris, pela indicação do caso do Maníaco da Torre, e esse daqui é outro caso de ficar de boca aberta. As fontes que eu usei para esse episódio foram o artigo Maníaco da Torre, o papel do jornalismo na cobertura de um crime de repercussão social, que foi escrito por Vinícius Garcia de Matos para a Faculdade de Direito da Universidade Sessumar, o Maringá Post, o G1, a Tribuna de Ouro, Notícias R7, Radar da Notícia, Jornal O Diário e o CBN Maringá. Por último, aquele recadinho do fundo do meu coração. Se você curte o podcast e quer apoiar, entre para o financiamento coletivo do Café, que está aberto lá no Catarse. Você pode colaborar com quanto você quiser ou puder, e o link está aqui na descrição desse episódio. É o catarse.me/Café com Crime. E você também pode comprar uma caneca do podcast para tomar o seu café da forma mais crimiseira possível e ainda ajudar a Dona Café aqui. O link está na descrição aqui também, tá bom? Muito obrigado a todos que já colaboraram. E com isso, bora começar do começo? Estamos em Maringá, no sul do Brasil. Essa é a terceira maior cidade do estado do Paraná, tendo pouco mais de 430 mil habitantes. Apesar do tamanho, ela é conhecida por ser uma cidade que oferece qualidade de vida aos seus moradores e também muita natureza. Maringá é considerada uma das cidades mais arborizadas e limpas do Brasil. E se a descrição da cidade parasse por aqui, eu já estava aqui, fazendo minha mala, já fui conquistada, querendo me mudar para o sul. Mas o lugar perfeito não existe, né, gente? Acontece que em 2015, a Polícia Civil começou a investigar uma ligação entre as mortes de 8 mulheres em Maringá. Tudo começou por causa de um jornalista, o Roberto Silva, que trabalhou no jornal O Diário do Norte do Paraná. Tinha que ser jornalista, né? Eu vou puxar a sardinha, né? Porque meus colegas de profissão aqui. Tudo bem, às vezes a imprensa atrapalha nos casos, né? A gente já viu muito isso aqui no podcast. Tem coisas bem absurdas que acontecem, mas nessa história aqui específica, foi a determinação desse jornalista que fez toda a diferença. O Roberto Silva, ele era macaco velho lá em Maringá. Ele foi repórter na região por mais de 3 décadas e ele sabia muito bem usar essa bagagem que ele tinha acumulado nesse tempo. O Roberto, ele mantinha um banco de dados bem extensivo com todos os homicídios ocorridos em Maringá. E ele percebeu que de tempos em tempos, mulheres eram mortas de forma misteriosa na cidade. Ninguém nunca achava solução para certos casos. E ele começou a notar isso em 2001, mas parecia ter se intensificado a partir de 2010. E não eram exatamente mortes aleatórias, não. Na verdade, elas pareciam ter uma conexão. Parecia se tratar de uma série de homicídios, com as mesmas características na cena do crime, o mesmo perfil de vítima, que nesse caso eram garotas de programa, e os crimes tinham uma assinatura própria. O Roberto notou um modus operandi e desde então ele passou a suspeitar da existência de um serial killer em Maringá.
De acordo com o jornalista, seriam 13 mulheres mortas pelo assassino ao longo de 14 anos. Porém, olha só, a Delegacia de Homicídios de Maringá, ela só foi criada em 2012, isso é, mais de 10 anos depois da primeira morte misteriosa de uma mulher que foi registrada pelo repórter. Antes disso, cada homicídio ficava por responsabilidade do município onde ele ocorreu. E aí, né, como a gente sabe, as informações não se cruzam e fica difícil para a polícia de um município identificar se um caso com o mesmo modus operandi aconteceu no município vizinho. Mas, graças a Deus, isso mudou em 2012, quando todos os crimes da região de Maringá começaram a ser centralizados na 9ª Subdivisão Policial de Maringá. E o que o Roberto fez? Ele compartilhou todos os dados que ele tinha com a polícia quando foi criada essa delegacia. E apesar de ter iniciado a conversa dentro da delegacia e até mesmo na cidade de que poderia ter um serial killer em atividade, não havia rastros de quem era esse homem. Ou mulher, né? Vai saber. De quem poderia ser esse serial killer. Em 2015, o delegado Diego Elias de Freitas, ele assumiu a delegacia de Maringá. E não demorou muito para que ele viesse a se deparar com um homicídio que se enquadrasse certinho no modus operandi que o Roberto Silva já tinha notado, traçado e notificado à polícia. Depois de 2 meses de assumir a delegacia, o Diego recebe o desafio de encontrar o autor da morte de Arielle Natália da Silva, uma mulher de 24 anos. O corpo da garota de programa foi encontrado debaixo de uma torre de energia, em uma estrada rural de Maringá. O perfil da vítima batia, o local também batia, o modus operandi como um todo batia. Tudo se encaixava com o que o jornalista Roberto Silva vinha falando, né? Cheirinho de assassinato em série. Mas mesmo com todo o trabalho da polícia nessa investigação, não foi possível sequer chegar a um suspeito. Imagina a agonia de saber que tem alguém cometendo assassinatos em série de mulheres, mas não ter a mínima ideia de quem era ou nem por onde começar a investigação. Deve ser muito angustiante para a polícia. Eles não tinham nada, nem mesmo uma linha investigativa. Então, o caso ficou em aberto. 4 meses depois, o serial killer volta a atacar. O corpo de Mara Josiane dos Santos, uma garota de programa de 36 anos, foi localizado por um trabalhador rural em uma fazenda próximo à Estrada da Roseira e a menos de 5 quilômetros de uma torre de energia. Ela estava a apenas 1.000 metros de onde o corpo de Arielle, a vítima anterior, tinha sido encontrado. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, Mara havia sido estrangulada no dia anterior e largada no local. A mulher estava nua, deitada com a barriga para cima e as pernas abertas, a mesma posição de outras vítimas. Quando a polícia chegou ao local, o delegado Diego Elias afirmou que, com certeza, essa era mais uma vítima do maníaco que estava solta em Maringá. Mas o instinto do delegado dizia a ele que essa seria a sua última vítima. E foi. A lista de vítimas que a polícia conseguiu comprovar que eram do mesmo assassino é a seguinte. A primeira se chamava Edinalva José da Paz e foi encontrada morta em 7 de dezembro de 2010. O corpo nu da jovem, de apenas 19 anos, estava jogado em uma plantação de soja na zona rural de Maringá. E, adivinha só, estava debaixo de uma torre de energia. De acordo com o IML, a Edinalva foi estrangulada cerca de 30 horas antes de o cadáver ser encontrado. As partes íntimas já pareciam estar em decomposição e não foi possível constatar se houve violência sexual. A Edinalva era garota de programa. A segunda vítima foi encontrada no dia 24 de março de 2012. Infelizmente, nunca foi identificada. Ela também era uma mulher e foi deixada nua debaixo da torre de energia. A causa da morte foi indeterminada, pois o corpo já estava em estado de decomposição quando ele foi encontrado. 2 meses depois, em 19 de maio de 2012, outra mulher foi achada em condições similares embaixo da torre de transmissão de energia, lá na Estrada Roseira. O seu nome era Silmara Aparecida de Melo. Ela tinha 33 anos e estava desaparecida há uma semana. Ela também era garota de programa.
Em 20 de agosto de 2013, surge a quarta vítima. Infelizmente, essa também não teve sua identidade descoberta. O corpo da mulher foi encontrado nu, deixado na Estrada Velha de Maringá, na mata, seguindo o mesmo modus operandi dos demais. Quase um ano depois, em 11 de junho de 2014, uma menina de 15 anos, chamada Laís Caroline Rodrigues da Silva, se torna a quinta vítima. O seu corpo foi deixado em meio à plantação de milho, próximo ao Conjunto Requião, que fica a aproximadamente 8 quilômetros do local onde as outras vítimas foram encontradas. Ela também estava nua, de bruços, pernas abertas, e dessa vez tinha uma diferença. A menina possuía cortes na garganta e virilha direita e estava com a mandíbula deslocada. A sexta vítima apareceu um mês depois. Ela não foi identificada. É mais uma Jane Doe dessa história, né? Os americanos falam Jane Doe quando não sabem o nome, né? É um nome genérico para as vítimas sem identidade. Eu não sei se tem isso aqui no Brasil. Eu acho que não. Poderia ser tipo Maria Desconhecida, né? Quando não tem o nome. Bom, essa Maria Desconhecida ela foi encontrada debaixo da torre de transmissão na Estrada Roseira, também de barriga para cima, pernas abertas e nua. A causa da morte foi indeterminada. É interessante apontar também que nunca encontravam pertences pessoais ou as roupas das vítimas, dando a entender que elas eram mortas em algum outro lugar e depois deixadas ali propositalmente. A sétima vítima foi a Arielle Natália da Silva, e foi a partir dessa vítima que o delegado Diego tomou conta da delegacia e começou a trabalhar na possibilidade de um serial killer com a ajuda do jornalista Roberto Silva. E a oitava vítima foi a Mara Josiane dos Santos. Eu devo dizer oitava e última, né? Porque foi com pistas encontradas na cena desse crime que a polícia foi capaz de chegar ao maníaco. E a essa altura, né, com tantos casos já sendo noticiados, os jornalistas já meio que trabalhando nisso, ele já tinha um apelido. Era o maníaco da torre. E aí, claramente, é porque ele deixava a maioria das suas vítimas embaixo de torres de transmissão de energia. Uma das grandes diferenças entre o caso da Mara Josiane e as outras vítimas é que normalmente as outras mulheres elas eram encontradas muitos dias depois, muitos tempos depois do crime ter ocorrido de fato. Então algumas já estavam em estado avançado de decomposição e isso dificultava a identificação e também o trabalho de investigação da polícia. Já a Mara Josiane, ela foi encontrada poucas horas depois de ser morta, e ela foi identificada rapidamente também pelo irmão que compareceu ao IML. Segundo o irmão dela, ela morava no Conjunto Ebenezer com o seu filho, que tinha apenas 1 aninho, gente. E ela teria se mudado para a cidade de Campo Mourão, para Maringá, há aproximadamente 3 anos, e ela também era uma garota de programa e ficava nas noites entre a Avenida Brasil e a Avenida São Paulo, né, lá em Maringá. Além dessas informações bem certeiras sobre a vítima e um pouco do histórico também, que sempre ajuda, o que também auxiliou a polícia foi que a cena do crime estava pouco mexida. Poucas pessoas tinham passado por ali, não tinha passado tanto tempo para que alguém pudesse modificar essa cena, né? E isso, crimezeiros, possibilitou que a polícia encontrasse as pistas necessárias. Foi coletado material biológico de Mara e o exame concluiu pela presença de sêmen. E isso foi muito útil depois, quando já tinham um suspeito e puderam fazer um exame de DNA, que foi conclusivo, né, que o material genético do maníaco da torre era semelhante ao material genético encontrado na vítima. Além disso, ao fazer uma varredura nas proximidades da torre, a polícia encontrou as vestes da mulher, o que era algo inédito, né, nesse caso. Além da roupa, os policiais também acharam um pedaço do para-choque da pintura de um veículo de cor azul metálico. O objeto foi recolhido e passou a ser analisado pela Delegacia de Homicídios. Agora, isso foi muito bom, porque eles já tinham a cor de um veículo, né? Estavam ali em mãos com uma informação muito importante. E aí eles passaram a analisar imagens gravadas por câmeras de segurança que estavam instaladas ali na região, em vários pontos da cidade. E para nós, né, que adoramos assistir seriados de detetive e coisa e tal, é sempre muito fácil, né? Os caras jogam lá no sistema informação, carro azul metálico, pá, aí já sai uma lista com tudo, mas não é bem assim.
Na verdade, foram analisadas mais de 40 horas de gravações. Cara, é coisa pra caramba. E, aliás, deve ser chato pra caramba, né? Meio tedioso. Porém, valeu muito e muito a pena. Uma imagem chamou a atenção dos investigadores. Era um veículo da marca BMW 325i, ano 95, da cor azul metálico, a cor certinha. Esse carro ele tinha passado por um radar instalado na Avenida Morangueira, que fica a apenas 4 quilômetros de onde o corpo de Mara Josiane foi encontrado. Ao consultar a placa, os policiais descobriram que o veículo pertencia a um tal de Leandro Ferreira de Paula. Aí, né? Opa, temos nosso homem. Eu super teria pensado isso já. Mas espera que ainda não, ainda teve uma reviravolta. Quando puxaram o endereço do Leandro e né, encontraram com ele, marcaram lá um bate-papo, eles foram informados que ele tinha vendido o seu carro para um tal de Roneisfon Firmino Gomes. E essa negociação foi feita no bar do seu Antônio, que ficava lá na Vila Operária. Então lá vai a polícia atrás do dito. E, gente, eu não ia sobreviver à vida de investigador. É muita adrenalina, né? Muita ansiedade, na verdade. Eu ia querer chegar logo no suspeito. Ia dar ruim. Muita ansiedade aqui para ser controlada. Mas, enfim, eles foram lá no bar. E aí lá o comerciante indicou que sim, tinha rolado essa negociação lá. E ele conhecia o Ronês e deu o endereço de onde ele morava. E também confirmou que ele tinha mesmo comprado um carro azul metálico. A polícia então se dirigiu ao endereço, mas, né, o que você fala, né? O que eles tinham? Eles não tinham muita coisa, eles tinham só a imagem do carro dele passando por uma avenida. E o carro era da cor de um pedaço de tinta que encontraram na cena do crime, mas pode ser uma coincidência, com certeza deve ter mais carros dessa cor na cidade. Então, eles decidiram que não iam chegar chegando, quebrando porta e arrombando a casa, não. Eles decidiram monitorar o local. Que agora imagina, né? Se 40 horas de gravação já é meio tedioso, imagina ficar sentado na frente de uma casa em uma rua qualquer. Pois é. Mas, de novo, valeu a pena. A polícia notou algumas pessoas entrando e saindo da residência. E ao serem abordadas, elas confessam para os policiais que elas estão comprando drogas ali. E essa era a deixa que os investigadores precisavam. Então, eles entraram no imóvel de Ronês, tentando realizar o flagrante pela droga, mas ele não estava no local. Que decepção, né? Ansiedade. Mas tinha outra coisa no local que era quase tão importante quanto o Ronês a essa altura do campeonato. O carro. Sim, o veículo azul metálico estava ali, estacionadinho, esperando os investigadores. Eles pediram a autorização da esposa do Ronês, que estava no local, para verificar o veículo e ela disse que ok. E aí, adivinha só? O para-choque da frente do carro estava com uma lasca de pintura faltando. Ah, que delícia, né? Que delícia! As pecinhas se encaixando, é muito bom. E aí, os investigadores, que não são bobos nem nada, eles já estavam ali com a peça encontrada na cena do crime e testaram. E o material encaixou perfeitamente. Depois, a polícia viria a encontrar no carro do suspeito fios de cabelo feminino também. Então, isso foi uma coisa que acharam aí de provas e evidências no futuro. Mas enfim, depois de fazerem esse mini teste aí, os investigadores pedem para que a esposa avise o Ronês que ele precisa comparecer à delegacia. Mas eles falam que é apenas para dar uma explicação referente ao tráfico de drogas, né? Que eles tinham não flagrado, porque eles não viram, mas, né, conversado com as pessoas ali fora. No dia seguinte, o Ronei... Nossa, eu escrevi Rosnei no roteiro, tá escrito o Rosnei comparece à delegacia. Ai, gente, esse nome é meio difícil, mas vamos lá. No dia seguinte, o Ronês comparece à delegacia com duas irmãs e uma jovem de 21 anos que supostamente era uma amante dele. Quando ele viu que o rolê não era nada sobre o tráfico de drogas, que o buraco era bem mais embaixo, ele começou a criar um falso álibi. Ele informou à polícia que na noite do crime ele estava com a jovem, né, com a amante. E para confirmar, a polícia também tomou o depoimento dela, né, obviamente, e ela contou a mesma história. Sim, estava com ele e tal, estava lá juntinho. Só que
Quando os policiais a alertam sobre o crime que ela estaria cometendo ao repassar falsas informações, a dar um falso depoimento ali para a polícia, ela não aguenta e ela confessa que ela estava, sim, mentindo, que o álibi era falso e que o Roney estava, assim, sozinho naquela noite. E foi assim que a polícia de Maringá conseguiu o mandado de prisão e prendeu o maior serial killer de Maringá, 72 horas depois de encontrar a sua 8ª vítima. No primeiro momento em que ele foi preso, o maníaco da torre negou todas as acusações. Entretanto, no dia seguinte, ele confessou o crime e disse para a polícia que, abre aspas, eu não aguentava mais, ia deitar e ficava pensando naquilo, não aguentava mais, fecha aspas. Apesar de confessar os crimes, o Ronês não sabia ao certo quantas garotas de programa tinham sido mortas por ele. A sua voz, enquanto ele está falando, dando depoimento, é calma, é baixa, e eu arrisco dizer que ela é bem agradável até. Ele é um homem grande, com feições bem marcantes, mas ao abrir a boca parece até frágil. E apesar de dizer que não aguentava mais matar, ele não demonstra empatia com as vítimas ou com os seus familiares. O seu discurso ele é bem frio, e as suas atitudes são bem calculadas. Vamos escutar ele. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você mata as mulheres antes do ato sexual ou depois? Na hora que ela tá fazendo. Na hora que está fazendo. Você aproveita que as mulheres estão ali, você tira a roupa, é isso? E a hora que está na situação, você mata elas como? Estrangulada. Estrangulada? Você já matou quantas? Uns 4, 5. Você não sabe nem quantas você matou? Não. E aonde você leva os corpos dessas mulheres? Lá pra torre, lá e lá embaixo. E por que aquele local? Porque lá embaixo lá é um lugar mais seguro que tem. Tá. Você deixa as mulheres que jeito quando você mata elas? Eu pego no colo e coloco Não, mas no chão. Que No jeito chão. você arruma elas que jeito no chão? deitado arrumadinho. Deitada, arrumadinha? É. Mas com as pernas fechadas, aberta, braço, como que é? Não, deixo deitado normal, deitado normal. Sempre que jeito? Com a barriga pra cima ou pra baixo? Pra cima e eu coloco a mão dela assim na barriga, assim, e rezo, Você reza? pedindo perdão. Você reza o quê? Não entendi. Pedindo perdão. Pedindo perdão. E essas mulheres que você mata qualquer mulher na rua ou você escolhe as mulheres? Na hora que eu passo, que dá. Hã? Na hora que passa, dá um negócio. Dá um negócio, mas em que tipo de mulher que dá um negócio? Bonita, acho bonita. Bonita, mas assim, mulher na rua, mulher de programa, só que você mata? Como que é? Programa. Só mulher de programa? Quando perguntaram para o Ronês se todas as garotas de programa que ele pegou foram assassinadas, ele disse que não, que com algumas delas ele só se relacionava, pagava e ia embora tranquilamente. Ele disse que a maioria das suas vítimas foram mortas devido ao fato delas terem se recusado a fazer alguma coisa que ele tinha mandado. Ele também fala que o método usado para matar as vítimas era através da esganadura e geralmente acontecia dentro do carro, quando elas já estavam despidas. Ele ainda esclarece para a polícia que ele evitava ser arranhado pelas vítimas, porque dessa forma ele não deixava vestígios sobre as unhas delas, e que para isso, diversas vezes, ele deitava o banco do carro de forma que dificultasse uma reação das vítimas. Depois de cometer os crimes, ele acompanhava tudo pela televisão, geralmente com sentimento de remorso. E apesar de não saber o nome das mulheres que ele matava, ele afirma que todos os corpos de mulheres encontrados na região da Torre, localizada ali na Estrada da Roseira, foram deixados sim por ele. Ele conta que no começo lá era o local preferido dele, era onde ele gostava de ir com as garotas de programa, onde ele gostava de deixar, de fazer as suas coisas, os assassinatos lá. Mas que com o tempo, esse local começou a ficar muito manjado, tinha algum movimento por lá. E aí ele começou a deixar os corpos em outros lugares, na região, ali nas plantações. Sobre a Mara Josiane, que foi a última vítima, ele conta que deixou a vítima onde ele deixou exatamente porque viu o movimento perto da torre, então deixou um pouco mais afastado. Ele disse que orou, pedindo perdão pelo ato,
que depois pegou as roupas da vítima, as vestes, a calcinha, uma bota e um cinto, e jogou também ali pela região. Voltou para o carro e voltou para casa, para sua família, para sua esposa. Ao delegado Diego Elias, ele confessou 6 assassinatos, mas os dados indicam que o número de vítimas pode passar de 10. Não se sabe ao certo em que ano o Ronês começou a matar. Algumas fontes, como o Diário, dizem que pode ter começado em 2001, mas o que sabemos ao certo, que é o que foi dito por um delegado do caso, é que é confirmado que pelo menos desde 2010 ele já estava em atividade, cometendo a sua série de assassinatos aí por 5 anos sem ser identificado. De acordo com o delegado Diego Elias, ele matava 1 ou 2 vezes por ano, nunca achando que seria pego, obviamente. Em 2015, quando ele foi apanhado pela polícia, ele tinha acabado de cometer o seu 2º assassinato daquele ano. E quando ele foi pego, ele disse que se não tivessem encontrado ele, o seu plano era cometer um 3º assassinato, em 2015. Ele estava ficando confiante, né? Afinal, nenhum dos homicídios que ele cometeu, a polícia tinha sequer chegado perto de saber quem era responsável pela autoria do crime. Ele nunca nem foi suspeito. E também muitas vítimas nem mesmo foram identificadas, então ele estava se sentindo inatingível. Mas afinal, como que o maior assassino em série de mulheres do Paraná se escondeu por tanto tempo? Ronês Fon Firmino Gomes nasceu em 1975 e trabalhava como segurança e vendedor de carros. Ele era casado, estava já no seu 4º casamento, sendo que no último ele tinha sido traído pela ex-esposa. Ele teve 5 filhos ao total, sendo que 2 morreram e um deles foi de uma forma trágica na sua frente. Esse filho que faleceu, ele teve fora do casamento atual, e a mãe do garoto não tinha falado que era dele, tinha simplesmente omitido que ele era pai. Quando o Ronês descobriu, o menino já estava com 4 anos, mas o Ronês fez questão de o conhecer e de assumir essa paternidade. Ele marcou com a ex, com a mãe da criança, de buscar o filho para dar um passeio, para conhecer, e no meio do caminho ele parou em um posto de gasolina. Tava ele, o seu outro filho, do outro casamento, e esse novo filho que ele estava conhecendo agora. Eram os 3. Quando eles chegaram no posto, as crianças entraram na loja de conveniência para pegar alguma coisa lá e eles acabaram vendo que tinha um cofre lá dentro da loja, meio que um cofre abandonado que estava lá num canto, e eles começaram a brincar com esse cofre. Então entrou um filho, sai, entra o outro, sai, ficaram brincando, bem coisa de criança. Só que, quando o menino que ele tinha acabado de conhecer entrou no cofre, o cofre caiu em cima dele e o esmagou. Não foi possível socorrer a criança, ela veio a óbito ali, em frente ao pai, no primeiro rolê juntos. Imagina a dor no coração da mãe, o peso na consciência do pai. É bem difícil. E esse foi apenas um dos eventos traumáticos que aconteceram durante a vida de Ronês. O outro evento ele mesmo conta no depoimento para a polícia. Vamos escutar. Por que você mata as mulheres? Não gosto. Por quê? É por causa da cena que aconteceu com a minha mãe. Com a tua mãe? Foi. E tua mãe, o que aconteceu com a sua mãe? Mataram ela. Mataram ela que jeito? Facada. Facada ou asfixiada? Facada. Aonde que foi Campo isso? Mourão. Campo Mourão. Quantos anos você tinha? 7 anos. Tá, e por causa disso você tem raiva de mulher? Você acha que ela estava fazendo programa? Acho. Por que você acha? Alguém te falou? Porque ela estava traindo meu pai. Você achou que ela estava traindo seu pai? Tava traindo. E por causa disso você começou a matar mulher que faz programa? É isso? Foi. A raiva é por causa do que aconteceu com a sua mãe? É isso? É. Até hoje não descobriu? Ou descobriu quem matou sua Até hoje mãe? não descobriu. Foi o seu pai que matou sua mãe? Não, meu pai não. Como é que é o nome completo da sua mãe? Odair Gomes. Que dia que ela morreu? É só fazer a conta, tem 41 anos. Tem 41 anos, foi em Campo Mourão. Esse cara já tinha matado uma já. E você lembra que mês do ano, fim do Não, ano? eu era muito criança. Depois da morte da mãe, Ronês ele ficou largado pelo pai.
Cada dia ele era deixado com uma pessoa diferente para tomar conta dele. E depois de muito sofrer por isso, né? Imagina, você é uma criança de 7 anos, acabou de perder a mãe, tá sendo levado para cima e para baixo, que nem bola de ping-pong, não tem esse vínculo mais de família, foi abandonado basicamente pelo pai, é bem tenso. Depois de tudo isso, ele foi levado até a casa dos avós paternos, onde ele passou a morar. Coincidentemente, em frente à casa dos avós, haviam torres de transmissão de energia. O imóvel ficava na Avenida das Torres, em Campos Mourão, cidade onde a sua mãe foi assassinada. A Polícia Civil nunca apurou para saber se a história da mãe é real, porém o jornalista Roberto Silva chegou a ir no local onde Ronês foi criado pelos avós, e sim, as torres de energia estão lá no local, são reais, e a mãe dele muito provavelmente realmente tenha sido assassinada, ou faleceu de alguma maneira, ou sumiu. Depois de alguns anos morando ali, o Ronês, ainda adolescente, ele foi morar na casa de uma mãe postiça, onde ele ficou até se casar, com 18 anos. Em um dos seus primeiros casamentos, ele perdeu uma filha com apenas alguns meses de vida, uma bebezinha. Mais um trauma difícil de lidar, mesmo com toda a terapia do mundo. A irmã postiça de Ronês conta que apesar, ou até mesmo por conta de todos os traumas no âmbito familiar, o Ronês sempre foi um cara que precisou muito da afirmação de que a família gostava dele. Ele queria sempre que a família estivesse junta. E até, depois de ser preso, ela conta que uma das primeiras coisas que ele disse ao vê-la foi perguntar se o pai estava bravo com ele, se a sua mãe postiça estava com raiva também. Ele queria saber o que a família estava falando dele e, mais importante de tudo, se eles iriam o abandonar. A esposa de Ronês, que tem 24 anos, ela conta que ele sempre foi carinhoso, amoroso e brincalhão. Ela jamais suspeitou que o marido poderia ser o maníaco da torre. E mesmo agora que sabe, ela fala que não consegue olhar para ele e enxergar esse lado perverso. Ela ainda diz o seguinte, abre aspas, eu estou do lado dele, eu amo ele, eu gosto dele. A família dele está me ajudando e está muito triste, o pai dele está muito abatido, as irmãs... Então, realmente, quem conhece ele não vai abandonar ele. Eu não vou abandonar ele, aconteça o que for, estamos juntos nessa. Muita gente perguntou para mim se eu senti medo. Nossa, você está dormindo com um inimigo. Em momento nenhum eu vou sentir medo do meu marido. Se eu estou aqui, é porque ele me ama, né? Fecha aspas. A esposa ainda conta que depois da prisão de Ronês, a residência do casal foi invadida por vândalos e a jovem foi discriminada e ainda sofre ameaças de morte porque é uma das poucas pessoas que o apoiam e continuam ao lado do serial killer. Assim como a esposa, a irmã de Ronês também fala que nunca desconfiou que ele fosse capaz de cometer um crime assustador como esse. Abre aspas. Porque várias vezes eu me questionei, como que eu não percebi? Como que a gente não percebeu alguma coisa? Mas não tinha como a gente perceber. A gente nunca iria acreditar. Fecha aspas. A única coisa levemente suspeita que ela menciona é que ele tinha problemas de memorização. Ela achava estranho que ele andava muito esquecido, que ela precisava repetir tudo quando falava com ele para ele poder memorizar e que às vezes parecia que ele estava em outro mundo. E assim, né? Ele tinha sido preso por roubo a banco. Mas isso não parece afetar a imagem que as pessoas próximas dele tinham dele. Um cara tranquilo, carinhoso, brincalhão, alguém que jamais cometeria um ato perverso como o de matar diversas mulheres. Na minha opinião, o Ronês conseguiu ficar 5 anos, se não mais, cometendo essa série de assassinatos sem nem ser suspeitado, simplesmente porque ele era um lobo em pele de cordeiro. Quando Ronês foi preso, ele comentou com a polícia que ele estava até aliviado, que não ia precisar mais lidar com aquilo, com a vontade de matar. Mas antes mesmo de ser pego, ele já tinha sentido isso uma vez, e não foi porque a polícia estava no pé dele, mas sim na presença de uma mulher que deveria ter sido uma de suas vítimas.
A mulher era uma garota de programa de 31 anos, mãe de 4 filhos. De acordo com a sobrevivente, Ronês a abordou como um cliente comum, um cliente qualquer. Porém, quando uma colega a viu conversando com ele, essa colega urinou nas calças de tanto medo que ela ficou. A mulher conta o seguinte, abre aspas. Ela dizia que há alguns meses ele tinha tentado matar ela. Eu não acreditei, porque há muita briga pelo ponto e por causa de cliente com dinheiro. Fecha aspas. A garota de programa, ela conta que o Ronês, ele chamava muito atenção ali no ponto, porque ele era o tipo de homem que todas as garotas queriam como cliente. Não dava para observar nada de diferente, de suspeito nele. Ele era muito tranquilo, era um homem de boa aparência, um homem cheiroso, aparentemente com dinheiro, que é o que a mulher que está fazendo o programa busca em um cliente. O Ronês, ele tinha o hábito de perguntar para as mulheres que ele contratava como que essas garotas tinham entrado para a prostituição. E por algum motivo, a história que essa sobrevivente contou para ele o comoveu. Ela disse que contou sobre os seus filhos, o tratou bem, como ela faz com todo cliente, foi muito educada e saiu desse encontro perigosíssimo ilesa. Depois dessa experiência, o Ronês acreditava que ele estava curado da sua vontade de matar. Afinal, ele tinha saído de um encontro com uma garota de programa sem cometer homicídio. Mas, infelizmente, não demoraria muito para ele descobrir que estava errado. Ronês foi preso em 30 de julho de 2015 e está detido na casa de custódia de Maringá e isolado dos demais presos por questões de segurança. Ele fica sozinho em uma cela com banheiro, tem 3 refeições por dia e não pode receber visitas. E, pasmem, ele tentou fugir. No dia 5 de outubro de 2015, 3 meses depois de sua prisão, o maníaco da torre estava tomando banho de sol quando ele decidiu que tinha cansado da vida de preso. Ele se juntou com outro detento e fez uma pirâmide humana para chegar ao telhado do local. Só que nesse momento deu ruim e a tentativa de fuga foi frustrada. Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança. A polícia militar de Paysandu foi chamada para dar apoio aos agentes da casa de custódia e o maníaco da torre foi detido. O Ronês, ele ainda teria que esperar 4 anos para ser julgado e ter a esperança da liberdade que ele tanto queria. O serial killer já passou por 2 júris. O primeiro foi no dia 14 de março de 2019, onde ele foi julgado pelo homicídio de Edinalva José da Paz, a garota de programa morta em dezembro de 2010. Por esse crime, ele foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Aí, em dezembro de 2019, veio o próximo julgamento. Dessa vez, foi pela vítima Silmara Aparecida de Melo, que foi morta em maio de 2012. Por esse crime, ele foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. Durante os julgamentos, o Ronês voltou atrás na sua confissão e disse que não é responsável pelas mortes dessas mulheres. Ele também disse que foi coagido a confessar. Eu acredito que isso seja apenas uma técnica da defesa, já que tem bastante prova material que diz o contrário. E por isso mesmo ele foi condenado nos 2 júris por quais ele já passou. E aqui, abrindo um parênteses, é bem interessante de notar que nessas 2 condenações não está presente a qualificadora do feminicídio. E foi feminicídio, né? Ele matou porque eram mulheres, ponto, simples assim. Acontece que nessa época isso ainda não vigorava no Código Penal brasileiro. O feminicídio ele foi incluído na legislação brasileira só em 2015. É recente, né? Por isso, de todas as vítimas, garotas de programa, que foram mortas pelo maníaco, simplesmente pelo fato dele menosprezar essas mulheres, somente a morte de Mara Josiane tem essa incidência do feminicídio. Mas ele ainda não foi a julgamento por esse crime. Na verdade, era para ter acontecido já. Mas aí, né? Alô? 2020? Oi, pandemia. Né? Aconteceu isso daí e não rolou. O terceiro julgamento do Ronês estava marcado para agosto de 2020 e nessa data ele seria julgado pelo homicídio de Mara Josiane.
E o quarto julgamento seria no dia 2 de setembro de 2020 também. E na ocasião ele seria julgado pela morte de Roseli Maria de Souza. Porém, ambos os julgamentos foram cancelados por conta da pandemia do coronavírus. E então, enquanto a pandemia não passa, o Roney está lá cumprindo pena pelos seus outros crimes e aguardando o julgamento. Mas não só aguardando de braços cruzados, não. A sua defesa está trabalhando. Eles solicitaram um exame de sanidade mental. A estratégia, claro, seria provar que ele não tinha noção do que ele estava fazendo e assim alterar a pena. Acontece que no início do processo, o Ronês realizou exames de sanidade mental com um psicólogo e um clínico geral. E ambos apontaram que o Ronês era um cidadão imputável, ou seja, capaz de responder pelos seus atos. Mas a defesa insistiu que o exame deveria ser feito por um psiquiatra, que normalmente é o profissional que faz, que é capaz de atestar isso ou não. Por isso, a justiça acabou por dar ganho a esse pedido da defesa e o novo exame foi realizado. E aí, rufem os tambores. O laudo pericial, feito pelo médico psiquiatra, apontou Ronês como um psicopata, considerado de alta periculosidade e portador de transtorno de personalidade antissocial. Porém, e esse é um grande porém, o psiquiatra considerou que, apesar disso tudo, ele é sim responsável pelos próprios atos e imputável pelos crimes que cometeu. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do laudo. Abre aspas. Transtorno de personalidade antissocial trata-se de uma condutopatia caracterizada por transtorno do comportamento que se origina por alterações da afetividade, da intenção-volição e da capacidade de crítica, estando o restante do psiquismo conservado, ou seja, não tem o entendimento afetado. O periciando apresenta falta de remorso ou de arrependimento na prática de ato prejudicial a outra pessoa ou à sociedade. A falta de remorso ocorre porque o mesmo tem sua afetividade alterada, tem uma indiferença afetiva, uma insensibilidade e egoísmo. Ele não tem angústia nem ansiedade. Sendo assim, o mesmo não sofre com a sua conduta patológica, embora possa causar sofrimento a terceiros com a sua conduta. Ele tem a propensão à racionalização de explicações para o seu comportamento. E aqui vou cortar, só abrindo um parênteses. Essa questão da racionalização, a gente viu isso no depoimento dele, onde ele logo de cara já começa a racionalizar os atos dele, culpando o evento traumático da morte da mãe na infância como pivô para ele ter matado essas mulheres, Então, realmente, a gente vê essa característica logo no primeiro depoimento. Fechando meus parênteses e voltando aqui para o laudo. Ele possui crítica comprometida e mal estruturada, sendo que segue, na maioria das vezes, os seus impulsos mórbidos. Porém, ele é capaz de evitar a prática da ação, caso haja interposição de algo contrário aos seus impulsos mórbidos. Fecha aspas. Esse é o laudo pericial de insanidade mental de Ronês von Firmino Gomes, feito por um psiquiatra. Para completar, o Ministério Público do Paraná perguntou ao psiquiatra se Ronês von tinha capacidade para entender que ele estava cometendo crimes, e a resposta do médico foi que sim. O acusado, no tempo da ação, no momento do crime, ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito daquela ação que ele estava cometendo. Sendo assim, o exame de insanidade mental apresenta, na verdade, um resultado que já era esperado pelo Ministério Público, ou seja, de que o Ronês ele é imputável e, portanto, ele vai ser julgado sobre as penas da lei pelos crimes que ele praticou. Embora o laudo ateste que ele tem algum desvio de personalidade, isso não significa doença mental que o impossibilite de responder pelos atos. É essa a conclusão que o promotor do caso chegou. Mas teremos que esperar aí pela bendita vacininha para ver que fim realmente vai dar esse caso. E claro, eu estarei aqui, nem que seja em forma de jacarezinho, pronta para trazer esses updates para vocês. E essa é a história do maior matador de mulheres do Paraná.
Quinta-feira, né, o famoso amanhã, eu vou postar fotos do caso para vocês lá no Instagram, o @cafécomcrime. E se você quer enviar uma sugestão de caso, pode mandar no Insta ou no Twitter, no @caféccrime, também funciona, né? Foi assim que a Cris fez para mandar esse caso para mim. Ou você também pode mandar um e-mail, gente, cafécomcrime@gmail.com. E com isso, me despeço de vocês. Até a próxima quarta-feira e até lá, fique longe de torres de energia, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!